a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías 35. Glória a Deus. Isaías 35, que traz uma palavra sobre a felicidade na Sião futura. Glória. Que o Espírito Santo de Deus possa nos encher essa tarde e nos acompanhar durante toda a nossa vida, toda essa semana, tudo que nós colocamos no altar do Senhor, seja para glorificar o nome dele e seja para poder plantar no nosso coração uma semente de amor pela obra, de amor pelo próximo, de amor que é a palavra-chave da palavra de Deus. É o ensinamento maior que ele nos deixa, amém, igreja? O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo de Sarão. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desaventados de coração: sede fortes, não temais. Eis o nosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esvaziada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá bom caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o lobo. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém? Aqueles que seguem o Senhor Jesus, que tenham certeza no coração do que Ele tem preparado para o povo dele, tenha certeza que haverá um lugar de descanso para as nossas almas aflitas, e todo medo, tudo aquilo que é fugir das nossas vidas, tudo aquilo que nos amedronta, ficará no passado, porque o Senhor nosso Deus traçou uma retidão, um caminho reto que nos levará à nova cidade.
Eu, essa semana, pensava sobre algumas coisas, orava ao Senhor a respeito de algumas coisas, e o Senhor me trouxe esse texto de Êxodo, capítulo 24. Eu quero compartilhar algumas coisas com os irmãos que Deus trouxe ao meu coração. Deus moveu na minha vida e eu quero compartilhar com vocês. Êxodo 24. Eu pedi que aquele que pode se colocasse de pé, em nome de Jesus, para que nós pudéssemos ler a palavra do Senhor. Amém? Todos colocaram? Êxodo 24, quero ler do verso 9 até o verso 18. O texto diz assim: E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira. Isso parecia com o céu na sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para nos ensinar. E levantou-se Moisés com Josué seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós, e eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subiu Moisés ao monte, a nuvem cobriu, e subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, chamou a Moisés no meio da nuvem, e o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Amém? Pode se assentar. Feche os seus olhos. Eu quero orar mais uma vez nessa noite. Feche os seus olhos. Sabe, às vezes a gente parece meio chato quando a gente chama atenção acerca de algumas coisas, não é? Parece que a gente é muito enjoado, mas não é, irmão, sabe o que é? Eu conheço um Deus que se preocupa com as mínimas coisas. Eu conheço um Deus que a Bíblia diz: eu honro aos que me honram, e aos que me desprezam eu desprezarei. É isso que Deus habita. E eu tenho falado muito sobre isso aqui, sobre essa questão de honrar o Senhor. Que para Deus não importa apenas a sua presença aqui,
Deus quer que você esteja aqui, mas que você verdadeiramente esteja aqui. Conseguiu entender isso? Que eu preciso estar aqui e realmente estar aqui. E dizer: Deus, eu vim aqui para te adorar. Eu vim aqui para ouvir a sua voz. E eu sei que o Senhor vai falar comigo. Eu tenho mais tempo esses dias, eu fui pregar na igreja e Deus me trouxe esse texto de honra aos comunhão. E eu disse: como assim, pastor? Eu disse: como você se sentiria falando e alguém não prestando atenção no que você está dizendo? Se você dissesse para alguém assim: olha, Kelly, preciso falar um negócio muito sério com você. Sabe que algo pode mudar a sua vida, mas a Kelly está olhando para lá. Eu estou dizendo assim: pois é, sabe? Mas é um negócio muito importante que eu vou falar com você. Pode mudar a sua história, pode mudar a sua sorte. Olha, Kelly, o que eu vou lhe dizer vai gerar salvação para a sua vida, vai gerar santificação para a sua vida. Eu vou lhe dar direção, eu vou lhe ensinar algumas coisas que vai te levar à vitória. Como você se sentiria falando para alguém e a pessoa olhando do outro lado? Como você se sentiria? Desprezado? Não está me dando confiança? Não está nem aí para mim? Bem? Sim. Olha, o que você está dizendo não me interessa. Eu não quero saber. E sabe, meus amados, às vezes é exatamente assim que nós nos colocamos diante de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Esses que fazem isso comigo, eles vão começar a orar. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o outro lado. Eles vão começar a pedir algumas coisas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou conversar com os... Eu fico profundo agora. Eu vou conversar com os serafins e com os querubins. Não vou deixar eles falando. Sabe por quê? Porque eu desprezo os que me desprezam. Eu honro os que me honram. Isso é forte, amém. Isso é tremenda parte da nossa vida. Deus faz isso, não é porque Deus é ruim. Deus fala isso, sabe? Deus diz: olha, para que vocês tenham a oportunidade de desfrutar ao máximo daquilo que eu tenho para a vida de vocês, daquilo que eu tenho para vocês. Bem, glórias a Deus, aleluia. Louva a Deus aí pela palavra da tia Lourdes. Deus ainda fala na terra. Só que acreditamos que às vezes nós não damos ouvidos. Nós achamos que é jogo, nós achamos que é chatice do pregador, porque ele quer que todo mundo fique olhando para ele. Se você quiser, pode ficar o tempo inteiro de olho fechado, mas fique ligado no céu, porque o Senhor vai falar com você nessa noite. Bom, meus amados, nós estamos aqui no momento da vida de Israel, do povo de Israel, onde eles saíram do Egito. E eles começam a caminhar no deserto. Eles começam a andar. E o que nós temos aqui é o Senhor olhando para Israel e dizendo: olha, eu agora preciso ensinar outras coisas para vocês. Olha, eu agora preciso me aprofundar um pouco mais. É o Senhor dizendo assim para Israel: Israel, chegou a hora de crescer. Até agora, vocês viveram o Evangelho. Vamos dizer Evangelho nesse tempo de Êxodo, vamos usar Evangelho nos nossos dias. Mas nesse tempo de Êxodo, até agora vocês viveram um relacionamento comigo muito superficial. Até agora, vocês viveram uma vida de servos muito superficial. Eu preciso fazer com que vocês cresçam. Quando Deus trouxe isso ao meu coração, disse: Deus, como o Senhor me disse que esse povo viveu uma vida superficial, vem por mais a mim. Pai, quando o Senhor, eu acho que o Senhor na minha cabeça, porque não
Espírito Santo falou no meu coração: o ápice, ou o que traz mais sentido para a vida cristã, não é o quanto nós conhecemos a lei ou a Bíblia, não é quantos milagres nós já desfrutamos. A essência da vida cristã está no relacionamento íntimo que nós temos com Deus Criador. Não adianta eu conhecer toda a Bíblia e não conseguir me relacionar com Deus Criador. Eu posso ver milagres, cegos enxergarem, paralíticos andarem, mortos ressuscitarem, enfermos serem curados. Não, se eu não tiver intimidade com o Senhor, tudo isso ainda é muito superficial diante daquilo que Deus tem para mim. E o que o Senhor está dizendo para Israel, dizendo: olha, até agora vocês viveram um relacionamento muito superficial. Chegou a hora, Israel, de eu me relacionar com vocês. Chegou a hora de eu mostrar para vocês a minha face. Chegou a hora de vocês me conhecerem como eu sou. Deus está dizendo: Israel, chegou a hora de vencer. Olha, meu Deus, hoje chegou a hora. Sabe o que eu penso? O que eu penso não, o que eu tenho certeza segundo a Bíblia. Quer dizer, o que eu penso fica assim, não vai saber que está pensando isso, então vou pegar para lá. Porque ele pensa tanta besteira, por isso é só mais um pensamento dele, é só mais uma viagem com a maionese do pastor. Então, entenda, o que eu tenho certeza é que Deus me criou, Deus te criou, para que nós nos relacionássemos com Ele. E mais, que nós crescêssemos na presença dEle. Eu penso que Deus espera de mim e de você o que Abraão esperava de Isaac. É que ele disse que Abraão, ele queria tanto o crescimento de Isaac, que lá em Gênesis, no capítulo 21, verso 8, ele diz que Abraão fez uma festa quando Isaac desmamou. Sabe o que é isso? Abraão fez uma festa quando meu filho está crescendo. Ele agora não manda mais, ele desmamou. Olha, eu tenho que dizer: olha, eu desmamar. Porque tem muito crente que ainda está agarrado na dele. Deus diz: chegou a hora de desmamar. Chegou a hora de ir além. Chegou a hora de sair do leitinho, tá bom de leite. Hã? Eu sou apaixonado por leite. Eu sou praticamente um bezerro. Eu tomo muito leite, eu amo leite. Leite com café, leite com pó, leite com leite. Embora eu vou dizer que não faz muito bem para a saúde, mas eu amo leite. Mas tem pessoas que já são espiritual, mas não querem pegar leite. Então você vê, meu filho, chegou a hora de tomar Coca-Cola, leite. Chegou a hora de comer uma comida mais forte, lá com leite. E o que Deus está dizendo a Israel é dizendo: ó, chegou a hora de crescer. Agora sabe o que acontece, irmão? Crescer não é bom. A vida de criança é tão boa. A gente não se preocupa com a conta de água. A gente não se preocupa com a conta de luz. A gente não se preocupa com aluguel, com telefone, com comida. A gente não se preocupa com horário, qualquer hora é hora, qualquer momento é momento. Quando a gente é criança, as pessoas até aceitam a gente dar birra. Quando a gente é criança, a gente faz um charme, as pessoas até dizem bonitinho. A gente espelha, Davi pode espelhar, pode dizer: meu Deus, que bonitinho. A mãe que sofre, eu falo que bonitinho, a mãe que é bonitinho. Olha, diz: cadê a mãe desse menino aqui?
crescer no outro ano. Então muitas vezes a vida cristã, a gente gosta de ser menino. Porque crescer dói. Crescer fala de renúncia. Crescer fala aquilo que Jesus disse: olha, se você quer vir após mim, tome a sua cruz. Se depois que a gente cresce, a gente carrega a cruz. Mas sabe, é nessa hora, no momento onde Deus diz: chegou a hora de crescer, que nós conseguimos separar aqueles que verdadeiramente amam a Deus ou aqueles que são simpatizantes do Senhor. É na hora de crescer que a gente descobre quem ama o Senhor com amor ágape e quem ama o Senhor com amor filéu. É nessa hora que o Senhor olha para mim, para você e diz: e aí, chegou a hora de crescer, você me ama. Ele diz: Deus, olha, o que eu tenho é uma grande admiração. Eu acho que o Senhor até é um cara gente boa, gente fina, mas não força muito a barra, não, porque senão eu estou fora. Ou nós dizemos: Deus, eu estou com o Senhor. Deus, pode vir luta, pode vir perseguição, pode vir tribulação, eu não te largo, eu não te deixo, porque para onde eu irei se só o Senhor tem palavras de vida eterna? É nessa hora, irmão, quando a gente chega em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, que diz: chegou a hora de deixar as coisas de menino. Quando eu era menino, eu andava como menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino, mas chegou um tempo em que eu tive que deixar essas coisas, em que eu tive que abandonar as coisas de mim. Sabe, irmão, sua vida cristã, o Senhor, Ele é tão grandioso e tão tremendo, que você aceita Jesus, começa a caminhar, e Ele vai deixando você caminhar, com os seus erros, com as suas falhas, com os seus problemas, com as suas coisas de menino. Mas chega uma hora na vida cristã que é hora da nossa beber água. É hora, essa foi muito da porta com o seu rabo. Chega uma hora na vida cristã que é hora da gente piar. Que Deus diz: agora não dá mais para aceitar as coisas de mim. Agora ou você cresce, ou eu vou começar a tratar com você, que você precisa disso. Crescimento na vida cristã não é opção, é obrigação. Sabe por quê? Porque quando o seu filho não cresce, você leva ele no médico e doutor, tem algum problema, esse menino não cresce. O médico diz: ele precisa fazer um tratamento. Porque a falta de crescimento é normal. Sabe o que acontece quando Deus olha para você como pai e diz: esse menino não cresce? Ele precisa de um tratamento. Ele precisa de um tratamento. Sabe, irmãos, eu pensava sobre isso. Nesse texto eu pude encontrar dois níveis de compromisso com o Senhor. Daqueles que decidiram crescer, daqueles que não decidiram crescer. O Pastor Júlio tem no seu primeiro livro, um capítulo que diz: a não corrupção. Sabe, eu creio que nesses dias a igreja do
Senhor Jesus passa por uma hora de decisão. Agora, ou é crescer, ou é passar pelo tratamento para crescer. Olha para o teu irmão e diz: você, ou você cresce, ou o Senhor trata você para você crescer. Amém? Amém? Fala para o teu irmão, tem glória, irmão. Fica assim tão, com essa cara tão traumatizada, irmão. Essa feição de pânico. Vou usar aqui o texto da Bíblia. Porque tem carícia no teu semblante. O primeiro nível de compromisso é o nível daqueles que seguem de longe. Repitam comigo: aqueles que seguem de longe. O texto que nós lemos de Êxodo diz o seguinte: que eles viram a Deus no pé do monte, e que eles contemplaram os pés do Senhor, e que ali havia e viram o Deus de Israel de debaixo dos seus pés, verso 10. Que havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Agora veja o que diz no verso 11: porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Mano, eles viram a Deus, eles comeram e eles beberam, mas o texto diz que Deus não estendeu a sua mão sobre a vida deles. Eles viram a Deus, sabe? Mas, ó, tremendo, negócio sobrenatural. Ó, demais. Deus é especial. Eles comeram e eles beberam, mas Deus não estendeu a mão sobre eles. Eles viram os pés e fala da autoridade de Deus de possuir. Se eu me colocar a planta dos meus pés, será meu? Lá em Ezequiel ele diz: olha, eu vou restaurar Israel porque eu pus sobre eles a planta dos meus pés. Mas entenda, eles viram a autoridade de Deus, mas não desfrutaram da plenitude da bênção de Deus, porque Deus não estendeu as mãos sobre eles. O que eu quero dizer? É que existe um nível de adoração ao Senhor, um nível de comunhão com Ele, que a gente até consegue ver a autoridade que esse Deus tem, que a gente até é impactado com o poder desse Deus, que a gente até não consegue mais negar que verdadeiramente Ele é o Criador dos céus e da terra, e que a gente consegue contemplar que sem Ele não há salvação, mas a gente não consegue desfrutar da plenitude da bênção. A gente sabe que Ele é bom, e a gente até chora às vezes na presença dEle, e a gente até sabe quando Ele está presente, a gente sente aquele Deus está aqui. Já sentiu assim? Ele está aqui. São pessoas que conseguem até enxergar a manifestação da sua glória, do seu poder, que até desfrutaram de alguns milagres, de um toque de Deus, de uma unção em um momento especial, e elas até conseguiram ter algumas visões, mas Deus não estendeu a mão sobre elas. Elas estão
elas vivem uma vida cristã rasteira. Elas vivem uma vida cristã, eu não gosto muito de usar esse termo, medíocre, mas elas vivem uma vida cristã mediana, ali, naquele negócio de ir no culto e dar glória a Deus, e dançar, e cantar, e trabalhar quando está na escala, e tem até um título, ou um diploma, ou um carro, sei lá o quê, mas elas não passam disso. Elas estacionam acreditando que é aí que Deus quer que elas estejam. Acreditando que o ápice da vida cristã dela foi o carro que ela alcançou, a consagração que ela alcançou, mas elas não desfrutam de tudo que Deus tem na vida delas. Nesse nível de comprometimento com o Senhor, elas conseguem estar na igreja, mas ainda continuar em adultério, ainda continuar dormindo com o seu namorado, ainda continuar mentindo, ainda continuar olhando para algumas coisas que não deviam olhar. Nesse nível de comprometimento, elas conseguem exercer o ministério com hipocrisia. Elas estão lá. Elas estão lá. E eu até digo que elas são importantes para a igreja. E que Deus ama elas de uma forma especial. Mas elas não passam disso. Sabe? Elas não têm desespero por Deus. Elas servem a Deus quando dá. Elas servem a Deus quando não custam muito. Elas servem a Deus quando elas não têm que abrir mão de muitas coisas. Elas servem a Deus quando ninguém pega no pé delas. Elas servem a Deus quando ninguém come, diz, olha, eu estou aqui, mas não me come nada. Sabe? Penso que nós e você, se nós estamos na igreja, se nós decidimos servir ao Senhor, isso é decisão. Ninguém obriga ninguém a servir a Deus. Ninguém obriga. Ninguém obriga. Por isso que ele vai dizer, ela sai crente, é nascida da igreja. Isso não obriga ninguém a ser crente. Isso não obriga. Tem que ser por opção, por escolha. Agora, irmão, vem cá. Se eu escolhi servir a Deus, então eu tenho que ensinar o que vai pagar. Se eu escolhi servir a Deus, então não me poupe de nada, vem com tudo para cima de mim, porque eu preciso da plenitude da tua glória, da tua bênção. Se eu não quero viver uma vida medíocre, se o Senhor tem mais na minha vida, eu quero mais do que eu decidi de servir. Não dá para decidir mais ou menos. É escolha nossa. Amém? Você serve a Deus por escolha sua, nem? Você que escolheu. Embora um monte de gente você ficou maluco, ficou pirado, como é que você vai fazer? Isso vai acabar com a sua vida? Ou você está perdido? Você virou fanático. A gente serve por escolha. Porque a gente entendeu algumas coisas que o mundo não consegue entender. Porque a gente viu algumas coisas que as pessoas lá fora não conseguem ver. E nós, hoje, servimos a Deus por amor. Nós somos, eu gostei desse termo, nós somos o escravo da mulher furada. Nós somos daquele irmão que o Senhor está dizendo, sai daqui, a gente está fazendo muito lado. Mas pelo amor de Deus, dá um tempo para mim, senão eu não vou deixar meu som respirar. Eu vou ficar colado. Quando eu penso nisso, eu penso em Jacó, lutando com o anjo dizendo, dá mal tempo, deixa eu ir embora. Nós já estamos brigando aqui, o dia está clareando, eu preciso voltar. E ele diz, olha, esse negócio, eu entrei nessa luta brincando. Você pode até ir, mas vai depois que minha mente vai. Sabe o que eu estava dizendo? Rapaz, acho que eu perdi aqui a noite inteira. Vai agora que dia
disse: eu vou ficar aqui grudado, mas não te deixarei ir, se não me abençoarei. Sabe o que é isso, meu Deus? Eu já abandonei tanta coisa, e agora eu vou ficar aqui sem desfrutar nada? Coisa nenhuma. Eu larguei muita coisa, eu abri mão de muita coisa. Deus, eu chutei muito projeto meu para seguir. Então, Senhor, eu não estou aqui para brincar. Eu vou até o fim. Amém? Amém? Então, meu irmão, fio pela jaca. Olha para o Senhor e diz: fio pela jaca, irmão. Tem tanta coisa prazerosa. Sabe o que acontece, irmão? A gente fica numa linha. E sabe o que acontece com quem fica na linha? O trem passa por cima. Tem muito crente assim, em que ele nem enfiou o pé na jaca lá no campo. Não, vou me entregar dele, eu vou beber todas, fumar todas, pegar todas, fazer todas. E nem disse: então eu vou jejuar todas, vou orar todas, vou me santificar em todas. Vamos lá. Não dá, irmão, para viver uma vida em cima da minha. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia em que muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos tanta coisa. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque vai chegar um dia, irmão, que nós vamos encarar a dura realidade que a gente perdeu o nosso tempo. E sabe o que eu penso, eu? É que naquele dia, irmão, aqueles que não foram levados pelo Senhor, que estão dentro das igrejas, sabe qual vai ser o sentimento? Podia então ter aproveitado a vida. Podia ter metido o pé na jaca. Podia ter aprontado então a jaca ia ficar nela. Mas me perdoe por isso, não tem muita gente se iludindo dentro da igreja. Tem muita gente perdendo o seu tempo. Pastor, o que o senhor está dizendo? Então é melhor ir para o mundo? Não. O que eu estou dizendo é melhor você pular do Senhor, porque Ele tem coisas grandes para a tua vida, Ele supre as tuas necessidades, Ele abençoa a tua vida, Ele muda a tua história. É isso que eu estou te dizendo. Mas sabe o que a Bíblia diz? Quando o Senhor não estendeu a mão sobre eles comeram e beberam. Sabe o que isso quer dizer? Disseram: então já está bom. Nós já chegamos até aqui, está bom. Eu acho que a gente nem está muito perdido mais. Eu vi um pregador esse um dia que eu achei muito interessante. A gente escuta muitas pessoas dizendo assim: diz, irmão, você tem que mudar, irmão. Você tem que cortar. Ele diz: pastor, eu já fui muito pior. Eu melhorei muito. Na verdade, não mudou coisa nenhuma. Ele só está começando a reconhecer que ele não prestava mesmo. Nosso Deus não é um Deus de melhoras. A Bíblia diz assim: você vai aceitar Jesus, vai entrar numa retífica espiritual, Ele vai apertar os parafusos e aproveitar as peças velhas que dá para aproveitar, e você vai rodar. Ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas elas já passaram e tudo se fez
você nasceu de novo. Oh, aleluia. Eu gosto disso. Mas sabe o que é? É que embora essas pessoas estejam na igreja, esse nível é muito perigoso. Porque esse nível onde as pessoas se contentam com a manifestação de Deus. Isso hoje é muito fácil as pessoas dizerem que porque estão vendo o milagre já está bom. Porque estão vendo Deus agir, já está beleza. Porque Deus abriu uma porta de emprego, estou assim com o Jeová, o empregão que ele me deu. Elas estão achando que arrumaram um ungido. Eu estou bombando com o Jeová. Ele já me deu até um ungido. Cuidado, esse príncipe não virar sapo. Sabe qual é o perigo daquele povo? Que eles começaram a acreditar que já estava bom. Fico pensando na conversa deles, dizendo: já está bom, nós temos muita coisa para fazer. Acabamos de sair do Egito. Foi uma luta. Então eu acho que esse nível, nós já melhoramos muito. Olha, já. Uau! Nossa situação hoje é bem melhor do que quando a gente estava no Egito. Já está bom. Sabe qual é o maior inimigo do excelente? Do bom. Quando começa a acreditar que já está bom. Sabe? O maior perigo de viver essa vida cristã, esse nível superficial, escute isso que eu vou dizer para você, que quando a gente vive nesse nível, vai chegar uma hora em que a gente vai fazer um bezerro de ouro. Vai chegar uma hora em que a gente vai deixar de adorar a Deus e vai começar a adorar outras coisas. Êxodo 32, você abre isso sobre. Êxodo 32.
e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Eu achei lindo quando eu li esse texto na NVI, na Nova Versão Internacional, que ao invés de ser levantou-se a folgar, diz: se entregaram à farra. Eita! Se entregaram à farra. Muitos de nós sabemos bem o que quer dizer se entregou à farra. Sim ou não? Hã? O que é se entregar à farra? Enfiar o pé na jaca. O outro lado. É ou não é? Naquele tempo, não hoje mais, amém? Amém? Mas naquele tempo, quando a noite era uma criança, e dava assim a sexta-feira à noite, você dizia: estou soltinho. Hã? Sabe o termo lá na guerra? Eu esqueci. Dizia: esse fim de semana é farra. E a gente entrava no texto, senhor. Eu queria saber se era sexta, se era sábado, se era domingo, se ia trabalhar no dia, estava nem aí. Eu tinha o fim de semana uma farra. Foi isso que o povo de Israel fez. Se entregar uma farra. E sabe quem fez isso? Arão. Mas vem cá, irmãos. Deixa eu me conter. Esse Arão foi o mesmo cara que estava lá perto de Moisés. Esse Arão foi o mesmo cara que Moisés disse: olha, eu vou subir, e se vocês tiverem alguma coisa, procurem Arão. Esse Arão foi o mesmo cara que ela estava com Moisés. Mas sabe o que acontece quando a gente lê o texto? A gente descobre que Arão não subiu. Arão ficou lá comendo e bebendo, sendo apenas os pés do Senhor, dizendo que já estava bom. Explode isso aqui sem medo de errar. Pessoas que aceitam a Jesus, mas se contemplam com os pés, o tempo vai passar e eles vão fazer um bezerro de ouro. Sabe por quê? Porque a pressão é forte. Porque a gente pode até brincar de servir a Deus, mas o diabo não brinca de servir a Deus. Sabe o que aconteceu com Arão? As pessoas começaram a pressionar. Dizer: Arão, esse Moisés, eu até já estou falando, cara de Arão, depois do Egito. Esse Moisés, porque é assim que a gente faz, não é? Quando a gente aceita Jesus, a gente está naquele amor, o nosso pastor é lindo. É ou não é? Ele diz: que homem de Deus. Meu Deus. Quantas pessoas você entrar por essa porta dizendo: encontrei o céu. Isso é a melhor igreja que eu já fui na minha vida. E o povo é tudo amável, é uma bênção, isso aqui, os pastores, são atenciosos, maravilha essa igreja. Mas o tempo foi passando. E a pastora Deus, que antes era profeta, que o cara estava na prova, corria na igreja, dizendo: pelo amor de Deus, olha por mim, vira aquela mulher enjoada, que só sabe dar chicote. Aquela pastora que pagou um preço pelo cara, que orou, que jejuou, que teve lá junto, que carregou no colo, que ficou 2 horas
sabia disso? Quantas pessoas a gente ouve assim dizer, não, mas quando eu converti, eu orava tanto, eu jejuava tanto, eu buscava tanto, mas sabe o que é? O tempo passou e eu fui ficando maduro. Você está acontecendo, irmão. Você não está ficando maduro. E hoje eu não tenho mais paciência dessas coisas. Não tenho mais não, pastor, eu não tenho mais em vigília, eu já fui em tantas. Então assim, eu estou meio cansado de vigília. Deus está cansado de você. Ele está tendo que te aturar. Bom, já tem gente que dá sorte que não sou Deus. E se eu fosse Deus? Essas trepés me iam queimar tudo. Aceitava Jesus, começava a ter trabalho matado. Pai do céu, para me desviar. Eu não acreditava aceitou Jesus, mas eu queria desviar. Eu já matei, já fui para agora, vai para Deus. Mas sabe, eles começaram a namorar outras coisas. Eles começaram a ter outras prioridades. Eles começaram a buscar outras coisas. Sabe, irmão? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você aceitou Jesus, você se preocupava com que hora o mundo ia acabar? Quando você aceitou Jesus, naquele fogo, você se preocupava com quem ia pregar? Com que música ia cantar? O povo cantava só uma florzinha de Jesus. A gente entrava na unção. Também está agora de Jeová aqui. Ou Jeová, estou sentindo o jogo do glória. Sim ou não? Mas tem o fator tempo. Sabe o que é? O tempo vai passando. E Deus é tão. Olha que vergonha que Deus é demais. Lá em Levítico, quando o Senhor fala sobre o fogo deverá arder continuamente sobre o altar, aí o texto continua assim: o sacerdote deitará lenha nele toda manhã. Ou seja, o fogo só não vai apagar porque o cara vai pôr lenha nele toda manhã. Sabe qual é o nosso mal aqui? O nosso altar pega fogo e a gente, eita Jeová, ele está aqui, glória a Deus, aleluia. É ou não é? Algumas igrejas são, sei lá, vai no corpo e vão dizer agora eu vi Deus, é Deus, é Deus, eu quero é Deus, e o negócio é tremendo, e o cara treme tanto que perde tudo e depois se perde. Olha o terror, diz, continue tremendo. Mas sabe o fator tempo? Acaba com a nossa vida cristã. Se a gente não estiver ligado nisso, irmão, de que eu preciso deitar além do meu altar toda manhã, porque senão o fogo vai apagar, a paixão vai acabar, aquela euforia vai passar, não pastor, mas isso é coisa de mim, não é coisa de mim, não, irmão. Isso é coisa de pessoas que estão apaixonadas pelo Senhor. Negócio que a gente confunde vida espiritual com maturidade. A gente acha que elas são maduras, então agora a gente não chora na presença do Senhor. Isso é só para quem aceitou Jesus agora. Porque a gente já converteu há um tempo, a gente não pode mais pular. É isso, esse povo está chegando, meu irmão, já estou no outro nível. Meu nível é outro. Sabe, meus irmãos? Quando. Eu preciso terminar, irmãos, eu não posso fechar essa bobeira que eu abri. Quando a gente lê a parábola das 10 virgens, quem já leu? Você já parou para pensar que as 10 eram virgens, que as 10 esperavam o noivo, que as 10 tinham azeite? Estava todo mundo com o mesmo propósito, a mesma vontade, que era encontrar o noivo. Sabe o que acontece? Tem uma palavrinha lá que diz assim: e tendo demorado o noivo, se descobriu quem eram as nécias e quem eram as sábias. Porque as sábias tinham trazido azeite de sobra, e o noivo demorou e elas continuaram acesas. As nécias ou tolas, descuidadas, disseram: presta-nos do seu azeite, porque o nosso está acabando. O noivo demorou demais, o bicho está pegando aqui, o noivo demorou, a pressão está aumentando, o noivo está demorando, está tendo uns convites aí, o noivo está demorando, meu namorado está me olhando de um jeito, o noivo está demorando, eu estou recebendo umas propostas aí,
quem demora mais e acaba o meu e o seu. Vamos comprar! Elas foram comprar. Só que quando elas chegaram, o noivo já tinha fechado a porta. Não se contente com os pés, porque você vai acabar fazendo um enfermo de novo. Você vai começar a acabar dando prioridade para outras coisas. Você vai acabar se envolvendo com outras coisas. Faça para nós um Deus que hará um estrago. Quando a gente está nesse nível, a vida cristã fica monótona, sem graça. A gente só não consegue mais sentir tanto prazer no Deus. A gente começa a se envolver numa teia terrível, sabe por quê, irmão? É nesse nível que estão os murmuradores. É nesse nível que estão os invejosos. É nesse nível que estão os briguentos. E sabe o que acontece quando a gente está nesse nível? A gente fica no meio deles. E eu não sei se você já ouviu que o homem é fruto do meio. Sim. Já prestou atenção nisso? Você começa a andar, presta atenção, você começa a andar com crente, pouco tempo já está falando igual crente. Na bênção, está amarrado, quais são os outros cartões aí que a gente usa? Só Jesus na causa, misericórdia. Então a gente quer, sim ou não? Porque nós somos fruto desse meio. Agora se a gente sai também e vai lá para aquele outro lado, aí a gente começa a dizer, e a gente diz, e a gente fala, e a gente escreve, e a gente twitta, e a gente põe no Face. Por quê? Porque nós somos fruto do meio, a beleza é fruto. Sabe o que acontece? Quando eu estou nesse nível na igreja, eu começo a me envolver com essas pessoas, com os murmuradores, com os briguentos, com os invejosos. Sabe o que vai acontecer? Eu vou me tornar um murmurador, um briguento, um invejoso, porque eu sou fruto desse nível. Por isso, quer fugir disso? Suba a montanha, porque os murmuradores ficam lá embaixo. Quem está no cima do monte, não fica envolvido em picuinha. Quem resolveu subir o monte não está preocupado se o outro lá está fazendo, não está fazendo. Opa, obrigado. Crente que subiu o monte não é piolho, anda pela cabeça dos outros. Sabe por quê, irmão? Porque está cheio de pessoas no nosso meio que não tem coragem de falar, porque ele sabe que se ele falar, o negócio vai pegar para o lado dele. Aí ele pega e fala assim: olha. Ele diz assim: mas eu não vou falar nada, estou só orando. A outra diz assim: comigo é diferente, eu tenho coragem, você é um frouxo, mas eu falo na cara. Ele vai lá e fala na cara e toma na cara. Sabe por quê? Porque eu estou na cabeça dos outros. São pessoas que não subiram o monte. Elas viram a glória do Senhor. Elas viram o poder, a autoridade do Senhor. Mas elas pararam. E elas já comeram e já beberam. Olha para o teu irmão e diz: vamos subir a montanha. Nós queremos subir a montanha. Mas aí tem o segundo nível, que é o nível daqueles que sobem um pouco.
O povo está lá embaixo, aí Deus vira para Moisés e disse assim, capítulo 24, verso 12 até o 18. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, os mandamentos que tenho escrito para nos ensinar. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a nós, e eis que Arão e Hur ficam convosco, quem tiver algum negócio a chegar a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou a Moisés no meio da nuvem, e havia o parecer da glória do Senhor, era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Esse segundo livro é o livro daqueles que sobem mais um pouco. Eu não vou ficar aqui vendo só os pés, eu vou subir mais. E a Bíblia diz que Moisés subiu um pouco mais e esperou por 6 dias. Olha o tempo de novo. Por 6 dias. Moisés subiu até uma parte do monte onde ele deixa Josué, e espera mais 6 dias para Deus dizer: agora sobe o resto. Uma das maiores qualidades daqueles que estão em cima do monte é estar contente em qualquer situação. Uma das maiores virtudes daqueles que sobem no monte é saber esperar, sem murmurar, sem reclamar, sem maldizer, sem procurar um culpado, sem tentar achar um bode expiatório. Moisés esperou 6 dias, sabe? Quando eu lia isso, escute isso, irmão. 6 dias são pouco, é pouco, uma criança com 6 dias de nascido é pouco, o que você recebe com 6 dias trabalhados é pouco. Bem, profetizo que vai ser muito ainda, em nome de Jesus. Vai trabalhar 6 dias e já vai dar. Mas é pouco. Pegava nós aqui, que a grande maioria já passou dos 15 anos, um pouquinho mais só, 16, 17. 6 dias é pouco. Mas tem na Bíblia o rei que perdeu o seu reinado, porque não soube esperar 6 dias. Que rei é esse? Saul. A Bíblia diz que ele oferece sacrifício no lugar de Samuel. Vai lembrar disso? E Samuel vai até ele e diz: o que você fez? Diz: olha, eu te esperei 6 dias, você não veio. Os filisteus estavam se aproximando, o povo começou a ficar com medo, e eu tive que oferecer o sacrifício em seu lugar. Sabe o que o profeta disse para ele? Por causa disso, o seu rei foi rejeitado. Levantarei outro rei em seu lugar. Tá? 6 dias e ele perde um reinado. E a gente às vezes perde muito menos. Sabe por quê? Porque tem dias em que a gente está mal. Lembra? Tem dias que a gente está mal espiritualmente, emocionalmente, a gente está arrebentado. Mas às vezes por causa de um dia assim, a gente
chuta por fora. Um dia que nós somos humilhados, a gente joga por fora. Um dia que fomos repreendidos, a gente joga por fora. Imagina 6 dias sendo humilhado, 6 dias sendo perseguido. Mas homens que sobem um pouco mais, eles não abrem mão do que Deus tem para a vida deles. Eu vou acelerar para terminar. E quando chegou o 6º dia, Deus disse: Moisés, agora vem cá, deixa eu te mostrar umas coisas. E sabe o que a Bíblia diz? Que Moisés entrou no fogo consumidor. Sabe o que eu descobri? Que quem sobe um pouquinho mais, ele entra no fogo. E fogo fala de purificação. Quem sobe um pouco mais, Deus começa a limpar, Deus começa a trabalhar, Deus começa a moldar. Malaquias capítulo 3, verso 8 diz assim: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de olivos e como o sabão dos lavadeiros. Sabe o que é isso? Quando você entra no fogo, o Senhor te lava. Aquelas sujeiras, elas ficam. Sabe aquele ranço que ainda tenta aí com a gente quando a gente se converte? Aquelas coisas que ainda tenta aí com a gente quando a gente se converte? Aquelas manias que tentam acompanhar a gente quando a gente se converte? Quando você sobe no monte, lá no fogo consumidor, não é que você ficou bonzinho, irmão, é que o Senhor te lavou, o Senhor queimou a impureza, porque Ele está te preparando para se revelar a você. Quem fica aqui embaixo fica cheio de sujeira. Quem fica no pé do monte fica cheio de coisa. Só é purificado quem sobe. Olha para o teu irmão e sobe, irmão. Entenda. Você pode servir a Jesus dentro do fogo, ou você pode servir a Ele no meio do fogo. Olha você escolhe. Eu posso servir a Ele só vendo o fogo, vendo a manifestação, vendo as bênçãos acontecerem, vendo Deus mover. Ou eu posso servir a Deus lá no meio do fogo, sendo purificado, vendo Deus agir na minha vida, trabalhar na minha vida, abençoar a minha vida, operar na minha vida, agir na minha vida. Deus diz: Moisés, agora sobe. Olha para o Senhor que sobe. Eu fico pensando Moisés subindo ao monte, Deus se revelando a ele. Moisés começa a subir, Moisés começa a ver os pés do Senhor. Como eu disse no começo, o pé fala de autoridade de conquista. Então Moisés começa a conhecer esse Deus conquistador. Esse Deus que não há ninguém maior do que Ele. Quando Ele diz é. Quando Ele diz não é, não é. Mas Moisés não para, Moisés começa a subir um pouco mais. Subindo mais, Moisés consegue ver os joelhos do Senhor. E eu acho que é algo da Bíblia aprendendo. Isaías dizendo assim: que o Senhor nos coloca no seu joelho, sabe para quê? Para nos amamentar. Sabe o que é isso? Segura aí, Tiago. É isso. Sabe o que é isso? É um lugar de descanso. Sabe o que é isso? No colo do Senhor é lugar de se amamentar. O colo é lugar de fortalecimento. Tem muito crente morrendo no deserto, sabe por quê? Porque ele nunca subiu no colo. Ele caminhou tanto, e veio tanto, e é tanta luta, e é tanta batalha, e é tanta perseguição, e são tantos inimigos, que ele está perdendo as forças. Sabe qual é o lugar que a gente se revigora? É no colo. Porque é lá que o Senhor, olha para o teu irmão e diz: é lá que o Senhor te amamenta. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ele a paz como rio,
E Jeová começa a fazer um cafuné assim você. Nós estávamos aqui no EBF e o Davi está com o Juliano meio no sono. Ele estava no colo da velha. E a Joana começou a passar a mão assim na cabeça dele. Nós fumando. Onde ia passar a mão e foi fazendo assim. Aí estava a mão, a gente Davi. Aí começava de novo o cafuné. Tem muito crente cansado, porque não parou no colo, porque ele parou nos pés. Ele só conheceu o Deus conquistador. E o Senhor está dizendo: só um pouco mais, sabe por quê? Eu vou te amamentar, eu vou te fortalecer. Você vai ter descanso. Mas Moisés não parou no meio. Moisés se alimentou, Moisés foi acariciado, mas Moisés só um pouco mais. Para encurtar um pouco, imagina Moisés vendo as mãos do Senhor. Mãos que falam de obra, de feitos. Moisés olhando para aquelas mãos, lembrando do que Deus fez no Egito. Moisés olhando para aquelas mãos, lembrando de como Deus arrancou eles do Egito com mão poderosa. Salmo 19 diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Moisés sobe, chega ao coração. Sabe? Fique de pé. Sabe? Conhecer os pés do Senhor é bom. O seu colo é excelente. As suas mãos é algo tremendo. Mas o que a gente precisa conhecer o coração de Deus. Quando Moisés chega ao coração, Moisés só consegue ver misericórdia. Quando Moisés chega ao coração de Deus, Moisés consegue enxergar graça. Quando Moisés chega ao coração de Deus, eu imagino que o conceito de Moisés sobre algumas coisas, sobre algumas pessoas foi mudado. Porque agora Moisés não olhava para aquele povo lá embaixo como um simples homem. Moisés olhava para aquele povo lá embaixo com a visão de Deus. E mesmo aquele povo dançando em frente ao bezerro, Moisés ainda olhava para aquele povo com misericórdia. E quando Deus disse: Moisés, deixa eu destruir esse povo, Moisés disse: não faça isso, Senhor. Feche os seus olhos nessa noite. Feche os seus olhos. Às vezes o que a gente precisa é alcançar o coração de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque logo depois do coração a gente começa a contemplar a face do Senhor. Porque logo depois do coração a gente começa a ver Deus como Ele é. Muita gente parou vendo seus pés, mas o Senhor nessa noite Ele chama a igreja dizendo: suba um pouco mais, porque eu quero me revelar a você. Oh, aleluia. Ouça Ele te chamando, dizendo: filho, venha, suba um pouco mais, suba um pouco mais, suba um pouco mais,
Só um pouco mais. Suba um pouco mais. Sabe? Sabe, você nunca subiu até lá. Mas o Senhor te chama nessa noite. O Senhor está procurando homens de coragem, que tem coragem para subir a montanha. Homens que não estão satisfeitos com os pés do Senhor, mas eles querem ver os joelhos, o colo, as mãos, o coração, a face do Senhor. Agora, quem sabe você já até um dia viu a face do Senhor, você desfrutou do colo do Pai, mas por algum motivo você desceu, você desistiu, algumas coisas te afastaram, te fizeram desistir, te fizeram sair daquele lugar. Não está tudo perdido para a tua vida. Moisés um dia teve que subir de novo, porque mesmo já tendo contemplado, um dia Moisés desceu, e a Bíblia diz que vendo o povo festejar, ele quebra as tábuas da lei. E essa atitude de quebrar, está dizendo: Deus, eu desisto, chega, para mim não dá mais. Mas a gente continua lendo a Bíblia, e chega um dia que Deus olha para Moisés e diz: Moisés, suba de novo. Venha, Moisés, contemplar a minha face mais uma vez. Eu sei que você desistiu, Moisés, mas eu não desisti de você. Então venha, Moisés. Eu quero orar nessa noite, irmão, bem rápido. Eu sei que o tempo já foi, mas eu não posso terminar esse culto sem fazer isso. Eu quero orar por você que quer desfrutar do colo do Pai. Sei que não está contente com os pés, mas essa noite você toma a decisão de subir. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Se você um dia subiu, mas já desceu e entendeu que não dá, sai do seu lugar comigo. Sai do seu lugar e venha bem rápido. Se você quer mais do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz.
Teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso é, maravilhoso és pra mim. E meu Deus está o meu coração. Conhecer só os pés é muito pouco. Conhecer só as mãos é muito pouco. O Senhor quer revelar o coração dele, as nossas vidas. O Senhor quer revelar o coração dele ao nosso coração. Aleluia. Então não pare no pé do monte. Continue subindo, em nome de Jesus. Nós iremos ofertar, nós iremos dizimar na casa do Senhor. Você que é envelope, é só levantar a sua mão. Os obreiros estão aí para entregar os envelopes. Temos o gasofilácio aqui à frente, temos o irmão ao fundo. Eu quero orar por você, se você sai do seu lugar, traga o dízimo, traga a oferta. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu apresento a Ti os dízimos, as ofertas do meu povo. Essa semente, ó Deus, que nessa noite será lançada em boa terra. Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja derramada sobre a vida dos seus filhos, sobre a família, a casa deles, os projetos, os sonhos, ó Deus. Que as portas do céu sejam abertas e o teu mover sobrenatural esteja sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Não vai ser mais estar orando o Senhor. Você vai sair do seu lugar, vai trazer aqui à frente ou ao fundo o teu dízimo e a tua oferta. Pai, Senhor, irmãos, essa música na referência à mensagem do pastor, diz que quem está ao pé da montanha sofre todos os dias as tentações, mas quem sobe a montanha escolhe Deus. Amém? Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, eu sou abençoado. Se me
Deus. Agora vamos terminar, vem cá, a família vai dar um testemunho. Vai. Vamos ouvir aqui. O bom do culto começar às 6 horas é isso. A gente fica na paz. Ó. Senhor da todo mundo. Irmãos, desde 13, 14 anos que eu estou nessa igreja, é a primeira vez que eu pego no microfone. Porque eu sou muito tímida, eu estou tremendo, João. Mas o que acontece? Eu fiz um compromisso com Deus, falei, chance de acontecer tudo do jeito que eu pedi, eu ia dar o testemunho. Então, o que acontece? No cartório do trabalho, eu trabalho no setor de casamento. E aí, a moça que faz os casamentos lá, ela vai dar as luzes, eu acho que semana que vem. E acontece da gente no local fazer o casamento, né? Que chama casamento em residência. Aí a juíza chegou para mim na segunda-feira e falou assim: Fabíola, você vai fazer o casamento comigo. Aí eu comecei a tremer igual agora, congelar, coração disparar. E eu, nossa Deus, então tá, né? Aí foi orando, a semana inteira, orando, e fui. Cheguei lá, não sabia nem como me comportar, porque eu nunca tinha ido, nunca tinha feito, não sabia nada. Aí de repente você tem lá, eu tô lá, aquela cara assim, porque tá tudo bem, né? E orando. Aí tá bom, de repente entra o família chique que eu fiz primeiro, e a noiva linda, maravilhosa, e aquele lugar maravilhoso e tal. Aí de repente entra a noiva. Quando eu vejo a noiva lá na porta, eu comecei, Deus, nossa, porque a primeira menina que foi fazer, ela chorou na frente de todo mundo, a outra gaguejou e eu agora, eu vou desmaiar, certo? Tem hoje. Irmãos, eu falei o texto inteiro, não errei nada, deu tudo certinho, isso na sexta, no sábado tinha outro. Fiz também, deu tudo certo, Deus me honrou. E é isso, a gente tem que descansar da fidelidade de Deus, né? Deu tudo certo. Aleluia. Desde quinta-feira que ela está chorando por causa desse casamento. Pastor, eu vou fazer um casamento. Pastor, me ajuda, pastor, estou tremendo. Disse, eu sei que vai casar não, você vai só fazer um casamento, calma. O Antônio quer dar um testemunho. Vamos ser rápido aqui, nós vamos terminar. Segura aí um pouquinho, tá bom? Vamos ser bem rapidinho aqui. Nossa, Senhor, né? Eu convidei hoje ela estar aqui comigo, né? Porque ela é a presença de Deus nas nossas vidas, de uma pastor Oliveira, né? E eu queria dizer para os irmãos que a igreja, vocês sabem, mas eu já faço 45 anos. E eu estou muito feliz porque 7 anos atrás, hoje estava minha mãe colocando ela na UTI e ela ficou muito triste com todos os meus aniversários, depois de lá para cá. Mas hoje eu senti uma alegria do Senhor. Ontem, meia-noite, eu louvei o Senhor. Hoje foi um dia muito lindo para mim em Deus. E eu convidei a pastora, né? Porque eu não sei cantar não, mas eu vou cantar um pedacinho aqui para adorar o Senhor pela minha vida e também pela vida dos irmãos, né? Pastor Oliveira, né? Pela pastora Joana, beleza, que é minha mãe em Cristo há mais de 25 anos. Então eu vou louvar, irmão, porque eu sei que Deus agrada do mundo. Aleluia. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minhas bênçãos serão sobre ti. Uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Amém? Fica aí. Você tem mais alguém fazendo aniversário? Vem? Não? Deixa eu só apresentar nossos visitantes aqui. Nós temos a senhora Ângela, aí com sua esposa, são lá de Boston,
São de Patinga, mas vêm de Boston. Deus abençoe vocês. Prazer receber os irmãos. Mariana, cadê a Mariana? Dê um sinal com a sua mão para a gente ver. Glória a Deus. Ludmila. Está ali, Deus abençoe. Adriana está aqui. Eu nunca consigo acertar, né? Olha para um lado, para o outro. Soraya, ali, a Helena Nagano, Deus abençoe. Sabrina, é isso? Está aí? Francisco, ali, Deus abençoe. Elda, está lá atrás. E Heitor, cadê o Heitor? Está por aí? Deus abençoe, vamos ficar de pé. Vamos cantar parabéns aqui, a menina também faz aniversário. Que bênção. Vamos cantar parabéns, orar por eles, vamos encerrar o nosso culto, hein? Mais um aniversário ao lado de Jesus, por isso nós louvamos ao Senhor por sua vida. Hoje muito alegres nós estamos, porque cantamos ao lado com Jesus. Hoje muito alegres nós estamos, porque cantamos ao lado com Jesus. Abençoado seja essa data querida, com Jesus ao seu lado, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, pelas nossas filhas, Senhor, nessa data tão especial, eu peço que a bênção do Senhor seja derramada sobre a vida delas, ó Deus, nessa hora, em nome de Jesus. Manifesta o teu poder, a tua graça e a tua unção sobre a vida das tuas filhas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Lembrando só que dia 9 começa o primeiro congresso de mulheres da Igreja Batista Vida Nova. Será conosco a pastora Úrsula, lá de Boston, nos Estados Unidos. Então, dia 9, sem ser quinta-feira, agora ou quinta-feira que vem estará conosco o pastor Aloísio de Boston, escritor, uma bênção, um homem muito usado por Deus, também vai estar conosco. Levante as tuas mãos, feche os teus olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam e permaneçam sobre a vida de cada um, hoje, amanhã e sempre. E todos dizem amém. Não vai embora sem tomar café, tem o nosso cafezinho lá na cantina. Vamos estar junto aí, irmão. Eu queria que abrisse essa porta lateral para mim aí. E vamos estar lá na cantina tomando um café, em nome de Jesus. Deus vos abençoe.
os teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma